Olá, sejam bem-vindos. O objetivo da aula de hoje é apresentar o papel da enfermagem na coleta de amostras biológicas e exames laboratoriais. Meu nome é Beatriz Dorcaniceiro, eu sou biomédica com habilitação nas áreas de análises clínicas e farmacologia e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou professora desta instituição, atuo na disciplina de histologia, citologia e embriologia do curso de enfermagem e também sou responsável pelas disciplinas de microbiologia, parasitologia e farmacologia do técnico de enfermagem. Deste modo, vamos iniciar a nossa aula comentando sobre a importância da enfermagem na coleta das amostras biológicas. Isso porque a enfermagem é a principal categoria exposta à contaminação com os materiais biológicos. Haja visto que é o maior grupo nos serviços de saúde e ainda apresenta o maior contato direto na assistência ao paciente. Contudo, essa exposição pode variar, dependendo do tipo e frequência de procedimentos realizados. Segundo a Anvisa, é definida a amostra biológica como todo tecido ou fluido constituinte do organismo humano, tais como excrementos, fluidos corporais, células, tecidos, órgãos ou outros fluidos de origem humana ou isolados a partir deste. Assim, são considerados amostras biológicas sangue, urina, líquor, líquido pleural, fezes, escarro e outras secreções. Todas elas são importantes para análise e diagnósticos de doenças. Assim, para análise de qualquer exame, é imprescindível a realização de uma boa coleta. É nesse cenário que surge a equipe de enfermagem. Por quê? Porque ela que vai atuar diretamente no processo de coleta de materiais biológicos. Desta forma, o que nós podemos saber? Que, a partir de uma boa coleta, nós teremos uma boa amostra e, consequentemente, o resultado será fidedigno, será confiável. Para tanto, são necessários alguns cuidados, conforme veremos agora. Na realização de um exame, é importantíssima a coleta do material. Se for o caso de sangue, é necessário a realização de jejum, que pode variar de 8 a 12 horas, dependendo da situação. Geralmente, as amostras são coletadas no período da manhã, justamente devido à realização do jejum. É imprescindível a realização da antisepsia, ou seja, da limpeza no local de coleta da amostra biológica. Também é necessário cuidar com o tempo de envio de amostras para o laboratório, visto que existem exames que precisam ser analisados logo após a realização da sua coleta. O uso prolongado do torniquete, popularmente conhecido como garrote, e também o uso de medicamentos pode interferir no resultado do exame, por isso é necessário maior cuidado, maior atenção. E também é necessário atentar para evitar erros de identificação do paciente, identificação da amostra, ou ainda uma coleta de volume inadequado ou alterado da amostra. Isso tudo acabará acarretando problemas na análise e até mesmo no resultado da amostra. Em relação à coleta, existem várias coletas de material biológico que podem ser solicitadas. A principal, a mais utilizada na prática clínica, sem dúvida nenhuma, é a coleta de sangue. Para a realização da coleta de sangue, é necessário um jejum de 12 horas, conforme conversamos anteriormente. Além disso, é importante atentar para o uso de medicamentos, pois esses podem afetar o resultado desses exames. E, além disso, é importante a realização de períodos de repouso, que também são importantes no resultado final da amostra. É importante também, para quem realiza a coleta, observar a temperatura do paciente, visto que, no caso de uma hipotermia, a coleta por punção venosa será muito mais difícil, ela estará prejudicada, então é importante você atentar à temperatura do paciente. Também é imprescindível a realização da antisepsia. Como conversamos anteriormente, é importante fazer a antisepsia e ainda cuidar para não recontaminar este local antes da coleta da amostra biológica. É importante também orientar quanto ao uso do torniquete, o uso do garrote. Ele deve ser utilizado de maneira adequada e não pode ser utilizado de maneira prolongada, haja visto que causará alterações nos resultados dos exames. Em relação à coleta, aos tipos de punção
que podem ser realizadas para a coleta de sangue, temos 3. A punção venosa, a punção arterial e a punção capilar. Porém, nenhuma delas pode causar hematomas ou qualquer outra intercorrência no paciente. Em relação à punção capilar, ela é utilizada apenas para situações específicas, como, por exemplo, quando se deseja volumes pequenos de sangue, no caso do teste do pezinho, para o HGT, por exemplo. Em relação à punção venosa, esse tipo de punção é realizada em vasos específicos denominados veias, principalmente na região da fossa antecubital do braço, nas veias cefálica e basílica. Nesse tipo de punção, você consegue retirar um volume considerável de sangue para a realização dos exames laboratoriais. Caso não seja possível a coleta neste local, você pode optar por regiões alternativas, como, por exemplo, o dorso da mão. Contudo, este tipo de punção é um pouco mais dolorida. Locais alternativos, como tornozelo, região inferior do punho, extremidades inferiores, não são recomendados devido ao grande risco de contaminação. Em relação à coleta, essa pode ser realizada pelo sistema aberto ou pelo sistema fechado. O sistema aberto é aquele composto por agulha e seringa. Já o sistema fechado é aquele composto pelos tubos a vácuo. Este sistema é o mais utilizado, mais empregado na prática laboratorial. Haja visto que ele fornece maior segurança ao profissional que está realizando a coleta, já que o sangue é coletado diretamente no tubo, ao contrário do que acontece na seringa. Quando você coleta com a seringa, é necessário a transferência do material para o tubo e, consequentemente, o risco de contaminação do profissional é muito maior. Contudo, é importante lembrar que pacientes que apresentam difícil acesso venoso, pacientes que apresentam fragilidade capilar ou ainda crianças pequenas não devem realizar punção com o sistema fechado. Então, recomenda-se a coleta com o sistema aberto. A punção venosa é indicada para a realização da maioria dos exames de sangue. Alguns cuidados são importantes, como, por exemplo, se a punção for realizada do catéter central. Caso seja realizada por uma coleta de sangue pelo catéter central, é importante se aspirar 10 ml de sangue e então desprezá-lo para somente depois proceder à realização da coleta de sangue que será destinado para a amostra. Após esse procedimento, é necessário fazer a limpeza do catéter com soro fisiológico para retirar qualquer vestígio de sangue que esteja presente naquela região. Em relação à punção arterial, como o próprio nome diz, a coleta de sangue é realizada em vasos denominados artérias. Esse tipo de punção ele é indicado apenas em situações específicas, onde se deseja avaliar, por exemplo, o pH ou os níveis de oxigênio e gás carbônico presentes no sangue. Para este tipo de coleta, recomenda-se o uso de agulhas e seringas heparinizadas, portanto, a coleta é por sistema aberto. E recomenda-se também a coleta em vasos como a artéria femoral, a artéria radial ou até mesmo a artéria braquial. Ele é indicado principalmente quando se deseja avaliar doenças respiratórias, para determinar a eficiência da terapia com a oxigenação e também para verificar o funcionamento dos rins. Contudo, é importante lembrar alguns detalhes, como, por exemplo, o uso de anticoagulantes. É importante, antes de realizar a coleta, verificar se o paciente usa ou não anticoagulantes. Haja visto que o sangramento proveniente das artérias é muito maior do que o sangramento venoso. E o uso dos anticoagulantes poderia potencializar esse sangramento. Então, é importante atentar para essa situação. Além disso, você precisa verificar se o paciente está fazendo algum procedimento, alguma terapia com base em oxigênio. Se ele estiver, recomenda-se a realização da coleta após 20 minutos do término do procedimento. Senão, o excesso de oxigênio também vai interferir na análise do exame. Uma coisa muito importante,
A punção arterial, em nenhum momento, é alternativa para a punção venosa. Por quê? Porque, além dela apresentar uma maior dificuldade, ela apresenta um maior risco de contaminação. Então, sempre que possível, recomenda-se utilizar a punção venosa e a arterial apenas para casos específicos. Quanto aos anticoagulantes, sabe-se que essas substâncias são responsáveis por evitar a coagulação, ou seja, elas são úteis para separar o plasma da parte celular. Quando se deseja obter, então, plasma, deve-se obrigatoriamente utilizar anticoagulantes. Porém, quando se deseja obter soro, a coleta é necessariamente realizada sem a presença dessas substâncias. Em relação aos anticoagulantes, temos como principais, os mais empregados na prática laboratorial, o citrato de sódio, indicado para avaliação da coagulação e que apresenta a tampa azulada. A heparina de sódio, indicada para avaliação bioquímica e que apresenta a tampa esverdeada. O EDTA, muito empregado para análise hematológica e que apresenta a tampa lilás. E, por fim, o fluoreto, indicado para avaliação bioquímica, principalmente para a dosagem dos níveis de glicose, como, por exemplo, na glicemia, e que apresenta o tubo com a tampinha cinza. Caso seja necessário a coleta de soro, como dito anteriormente, não poderá ser utilizado nenhum anticoagulante. Então, recomenda essa coleta ou em um tubo vermelho ou em um tubo amarelo, ambos sem anticoagulante, porém o amarelo ainda contém um gel ativador do coágulo, que favorece e facilita a formação do coágulo com maior rapidez. Caso seja necessário a realização de vários tubos em uma mesma coleta, deve-se priorizar a seguinte sequência. Primeiro, se realiza a coleta dos frascos de hemocultura, seguida pelos frascos contendo citrato, frascos sem anticoagulante, depois temos a coleta com heparina, EDTA e, finalmente, a coleta com o fluoreto. Em relação aos exames laboratoriais que podem ser realizados utilizando como amostra o sangue, existem vários. Os mais empregados na prática clínica são o hemograma completo, indicado, por exemplo, nos casos de suspeita de anemia, algumas infecções ou até mesmo distúrbios de coagulação. A tipagem sanguínea, que determina o tipo de sangue da pessoa, se é A positivo, B negativo, por exemplo. A glicemia e a hemoglobina glicada são importantes para a avaliação dos níveis de glicose, por exemplo, caso o paciente tenha suspeita de diabetes ou até mesmo já tenha a doença. Colesterol total e frações, assim como os triglicerídeos, são importantes para avaliar o perfil lipídico. Além disso, temos a albumina, a globulina, como formas de avaliação das proteínas totais e até mesmo frações. E ainda temos os parâmetros enzimáticos, para avaliar, por exemplo, o pâncreas, através das enzimas amilase, lipase e tripsina, enzimas cardíacas como a troponina, CK e CKMB, que apresentam-se alterada no caso de um infarto, por exemplo, enzimas como fosfatase alcalina, TGO, TGP e GGT, que podem apresentar-se alteradas caso o paciente tenha alguma doença no fígado. Também podemos avaliar a função renal através dos exames ureia e creatinina e ainda podem ser realizados testes como do ácido úrico e avaliação de compostos inorgânicos como sódio, potássio, cálcio, magnésio, importantes para o funcionamento do organismo. Outro tipo de amostra biológica muito empregada na prática clínica é a urina. O exame de urina é indicado para averiguar infecções no trato urinário ou também para acompanhar, por exemplo, um paciente que apresente diabetes mellitus ou ainda para diagnosticar uma possível gravidez devido à presença do hormônio beta-HCG. Entre os principais exames de urina que nós podemos comentar, ressalta-se o exame de urina tipo 1 e a urina de 24 horas. No caso do exame de urina tipo 1, recomenda-se a coleta da primeira urina da manhã. Isto porque ela é uma urina mais concentrada e, portanto,
mais representativa do que está acontecendo no organismo do indivíduo. Recomenda-se que antes da realização da coleta, seja realizada a higienização da genitália externa, sendo utilizado recipiente limpo e seco para a coleta da urina. É importante que seja desprezado o primeiro jato e só seja coletado o jato médio, pois este procedimento evita a contaminação secundária. Logo após a coleta desta amostra, ela deve ser enviada imediatamente ao laboratório para análise. No caso do exame de urina 24 horas, como o próprio nome diz, ele engloba o período de 24 horas de coleta de urina do paciente. Ou seja, o paciente, ao acordar, esvazia toda a bexiga, desprezando toda a urina, e verifica o horário. A partir daquele horário, ele deverá coletar toda a urina num período de 24 horas. Essa urina deverá ser armazenada em um recipiente limpo e seco e mantida em refrigeração até o momento em que será enviada para o laboratório para a realização da análise. No caso de crianças, recomenda-se a coleta com o coletor autoaderente. Também pode-se ainda coletar a urina através do catéter, contudo é um procedimento médico, ou por aspiração suprapúbica. Em todo esse contexto, a equipe de enfermagem pode atuar auxiliando a coleta. Aqui podemos verificar um dos parâmetros analisados no exame de urina. Nesta imagem conseguimos verificar uma urina límpida, enquanto que aqui a urina apresenta-se turva, indicativo de uma possível infecção. Por fim, vamos comentar sobre a coleta de amostras biológicas para avaliação microbiológica. Geralmente, recomenda-se a coleta desse tipo de amostra quando se deseja identificar possíveis infecções causadas por agentes patógenos. Antes da coleta de qualquer amostra destinada para avaliação microbiológica, são necessários alguns cuidados, como, por exemplo, atentar para o uso de antibióticos. Qualquer amostra destinada para avaliação microbiológica não deve ser coletada após o tratamento com antibióticos. Isto causará uma série de alterações no exame e essa amostra não será representativa do que de fato está acontecendo com o paciente. Além disso, recomenda-se a realização da antisepsia antes da coleta, para evitar a contaminação secundária. Também é importante certificar-se de que foi coletada a quantidade suficiente de material para análise microbiológica. Caso contrário, o laboratório solicitará uma nova amostra. Uma das amostras biológicas que pode ser utilizada, então, para avaliação microbiológica é o sangue, através do exame hemocultura. Para a realização da hemocultura, é importante coletar sangue, preferencialmente por punção venosa, e com um volume que corresponda a 10% do volume total do frasco. Caso contrário, não será possível a realização correta do exame. Além disso, este tipo de coleta pode ser realizada para avaliação de organismos aeróbicos e anaeróbicos. Em relação à urocultura, este exame representa a análise microbiológica da urina e também requer antisepsia, da mesma forma como no caso de coleta da urina do tipo 1. Contudo, é importante aguardar o intervalo mínimo de 2 horas entre a última micção e a coleta da urina, para que ela fique bem concentrada e seja representativa do que está acontecendo com o paciente. No caso do paciente ingerir grande quantidade de líquidos, essa urina estará diluída e, portanto, não será representativa. Para avaliação microbiológica, também pode-se utilizar a ponta de catéter intravascular. A contaminação desta ponta de catéter pode indicar bacteremia, ou seja, a presença de bactérias na corrente sanguínea, ou fungemia, a presença de fungos na corrente sanguínea, ambos extremamente perigosos para a saúde do paciente. É importante, neste cenário, ressaltar com cuidado ao retirar este catéter do paciente, devido à contaminação secundária. Já em relação à cultura de escarro, a melhor forma de fazer este tipo de coleta é sob a supervisão da equipe de enfermagem, com a participação ativa do paciente, que deve fornecer escarro
e não saliva, que não terá utilidade para avaliação e análise do exame. Em relação a este exame, recomenda-se que seja coletado o primeiro escarro da manhã após escovar os dentes apenas com água. Quanto ao lavado broncoalveolar, este é indicado para o diagnóstico de pneumonias e deve ser obtido antes de biópsias e o procedimento deve ser realizado pela equipe médica, porém com a participação da equipe de enfermagem também. Em relação à secreção das orofaringes, o esfregaço deve ser realizado sobre as amígdalas e faringe posterior, exatamente na área inflamada. Caso haja presença de pus, também recomenda-se a coleta desta secreção. Outros materiais também podem ser utilizados para avaliação microbiológica, como, por exemplo, os fluidos orgânicos estéreis, líquidos pleural, acítico, articular. Independente de qual líquido seja, a coleta deve ser necessariamente estéril e é realizada por um procedimento médico, porém, novamente, com a participação da equipe de enfermagem. O líquor também é um procedimento médico que necessita de auxílio da equipe de enfermagem. Neste tipo de exame, recomenda-se a coleta de 2 tubos e, de preferência, sem sangue para que não haja contaminação. 2 tubos porque um é destinado para a bioquímica e outro destinado para a avaliação microbiológica. Caso não seja possível a coleta desses 2 tubos, então a análise do exame é realizada apenas com um. Feridas, abscessos e exudatos também são indicados para avaliação microbiológica. Neste caso, a coleta do material é realizada em 2 partes. Primeiro se coleta o material purulento da parte mais profunda da ferida, por exemplo, e depois se coleta o material ceroso presente nas bordas dessa ferida. Ambos são enviados para análise. E por fim, podemos ainda avaliar secreções como vaginal, podemos avaliar o esperma através do espermograma. Todos eles são importantes para nos orientar possíveis quadros de infecções que o paciente apresente. Por fim, essas foram as referências empregadas para a realização do trabalho, caso vocês desejam aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, coloco-me à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que venham a acontecer. Aqui está o meu e-mail, vocês podem me escrever, sintam-se à vontade. E aproveito para deixar esta mensagem: onde há enfermagem, há cuidado com a vida. Estamos nos aproximando da Semana de Enfermagem, então já gostaria de parabenizar os futuros enfermeiros e técnicos de enfermagem e os colegas enfermeiros e técnicos que já estão atuando na profissão. Muito obrigada!